Abre a gente aqui. Hare Krishna, Haribo. Desculpem o atraso, mas aqui a gente teve um contratempo tecnológico aqui com a transmissão. Então vamos fazer a aula. Vamos tentar encaixar aqui. Não, é um de cada vez, cara. Vai lá. A gente vai cantar um pouquinho. Depois eu leio aqui. Aí eu vou passar para o Gora Hari e a gente continua a leitura. Jayurada Madhava Kunja Bihari. Jayurada Madhava Kunja Bihari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Vraja Jana Ranjana. Yashodanandana Vraja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jayurada Madhava Kunja Bihari. Jayurada Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, procedendo à leitura do verso número 5 do capítulo 22 do terceiro canto do Srimad Bhagavatam, intitulado O Casamento de Kardama Muni e Deva Huti. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, verso número 5. Tava Sandashana Deva Chiname Sarva Samsaya Yat Swayam Bhagavam Pritya Dharman Aharirakshisho. Tava Samsadashana Eva Shiname Sarva Samsaya Yat Swayam Bhagavam Pritya Dharmana Harirakshisho. Então, a tradução palavra por palavra. Tava, tua, Sandashana, pela visão. Eva, somente. Tina, esclarecidas. Minhas. Sarva Samsaya, todas as dúvidas. Yat, visto que. Swayam, pessoalmente. Bhagavam, vossa onipotência. Pritya, amavelmente. Dharman, dever. Aha, explicaste. Virakshiso, de um rei ansioso por proteger seus súditos. Então, a tradução do verso. Acabo de esclarecer todas as minhas dúvidas, simplesmente por te encontrar, pois vossa onipotência muito bondosa e claramente explicou o dever de um rei que deseja proteger seus súditos. Significado dado por sua divina graça
Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Mano descreveu neste verso o resultado de se ver uma grande pessoa santa. O Sr. Chaitanya diz que devemos sempre tentar associar-nos com pessoas santas, porque se estabelecemos um contato apropriado com uma pessoa santa, mesmo que por um instante, alcançaremos toda a perfeição. De alguma forma, se alguém se encontra com uma pessoa santa e obtém o seu favor, então cumpre-se toda a missão de sua vida humana. Em nossa experiência pessoal, temos prova concreta desta afirmação de Mano. Certa vez, tivemos a oportunidade de nos encontrar com Vishnupada Sri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj. E, à primeira vista, ele pediu a esta humilde pessoa que pregasse sua mensagem nos países ocidentais. Eu não estava preparado para isso, mas, de alguma forma, ele o desejou. E, por sua graça, agora estamos nos dedicando a cumprir sua ordem, que nos tem dado uma ocupação transcendental e nos tem salvo e liberado da ocupação em atividades materiais. Assim, é realmente um fato que, se alguém se encontra com uma pessoa santa, inteiramente ocupada em deveres transcendentais e obtém seu favor, então a missão de sua vida torna-se completa. O que não é possível obter em milhares de vidas pode ser obtido em um instante, caso haja a oportunidade de um encontro com uma pessoa santa. Portanto, a literatura védica prescreve que devemos sempre tentar associar-nos com pessoas santas e tentar desassociar-nos com homens comuns, porque uma só palavra de uma pessoa santa é capaz de nos liberar do enredamento material. Devido a seu avanço espiritual, a pessoa santa tem o poder de dar liberação imediata à alma condicionada. Aqui, Mano admite que acaba de esclarecer todas as suas dúvidas por Kardama ter bondosamente descrito os diferentes deveres das almas individuais. Srila Prabhupada ki Jai. Então, Tava Sandashana Eva Chiname Sarva Samsayaha Yatswayam Bhagavan Pritya Dharman Aharirakshisho. Acabo de esclarecer todas as minhas dúvidas simplesmente por te encontrar, pois vossa onipotência muito bondosa e claramente explicou o dever de um rei que deseja proteger seus súditos. Omagyana Timiranda Syagananjala Shalakaya Chaksho Militanjana Tasmai Sri Gurave Namaha. Nasci na mais obscura ignorância e meu mestre espiritual abriu meus olhos com a sorte do conhecimento. Ofereço-lhe minhas respeitosas reverências. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Ridananda Goswami Iti Namine. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine. Então, contextualizando, né, o início aqui do capítulo 22, temos uma declaração, né, de Svayambhuva Manu, após o seu encontro, né, com Kardama Muni, esse grande sábio. Ele é um filho mental, né, para quem não sabe, do Senhor Brahma, que tem como seu dharma, né, a vinda a esse mundo para povoar o planeta, né? E ele executa rigorosas penitências e medita na suprema personalidade de Deus, e o próprio Senhor Vishnu, como foi explicado no capítulo anterior, ele vem, né, montado em Garuda, e fala da missão
de Kardama Muni e prevê a vinda, né, de um grande rei que oferecerá a sua filha, no caso seria Devahuti, né, a filha de Svayambhuva Manu, e que o próprio Senhor Vishnu, né, irá aparecer como Kapila Deva, com o filho dessa relação, para trazer a iluminação, né, a esse planeta. Então, Kapila Deva explica a filosofia Sankhya, né, que vai ser estudado aí nos próximos versos. Mas interessante, né, que Kardama Muni glorifica o rei quando esse chega, né, no seu eremitério e fala basicamente sobre o quão importante é a presença do rei, de um rei santo, de um rei iluminado, de um rei consciente de Deus, na proteção da sociedade, né? Então, uma série de versos lidos no capítulo anterior, né, onde Kardama Muni glorifica Swayambhuva Manu, e esse percebe, né, é claro que o rei, como um rei santo, percebe a grande personalidade que é Kardama Muni. Então ele faz essa declaração, né, para o sábio, né, dizendo que todas as dúvidas dele simplesmente por esse encontro transcendental foi dissipada, né? Interessante que Srila Prabhupada, né, como um devoto puro de Krishna é, né, expressando toda a sua humildade, no significado ele fala, né, e ele dá todo o crédito do êxito da sua missão de levar a consciência de Krishna ao mundo ocidental. Ele dá todo esse crédito a seu mestre espiritual, né, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, dizendo que, inclusive se referindo a ele próprio como uma humilde pessoa que recebeu esse pedido inusitado, seu mestre espiritual, e pela graça do mestre espiritual, ele obteve sucesso em cumprir as ordens de vir pregar no mundo ocidental, né? Então imagina esse primeiro encontro, né? Acho que a maioria de vocês sabe, né? Prabhupada, ele foi levado a esse encontro por um Srila Bhaktisiddhanta, por um amigo, e Prabhupada naquela época estava muito envolvido com o movimento de liberação da Índia, do jugo inglês. Então ele tinha um certo apreço pelas ideias de Gandhi, né? Mas ao encontrar com Srila Bhaktisiddhanta falou que independente de quem esteja no poder político em Kali Yuga, né, não há possibilidade de iluminação ou de salvação por parte desses governos. Então, independente do jugo inglês ou da independência indiana, somente o cantar dos santos nomes poderia libertar as pessoas dos ciclos de nascimentos e mortes nesse mundo. Então, Srila Prabhupada, imediatamente ele realiza essa instrução e toma esse pedido, né, de seu mestre espiritual como a sua meta última da sua vida, né, cumprir essa ordem, e que se não fosse por esse encontro, né, que tem muita similitude, né, tanto que foi usada como exemplo, com o encontro que está sendo narrado aqui no verso, se não fosse por esse breve encontro e essa instrução, que imediatamente fez com que Srila Prabhupada tomasse essa instrução como sua vida e alma, né? Não fosse por isso, nós não estaríamos aqui agora falando sobre tópicos transcendentais, né? Então, a gente tem a importância, né, da associação com uma pessoa santa, mesmo que por um instante, como uma possibilidade, né, de cumprimento da missão da vida humana.
que a gente entende, né? Estudando a filosofia, que a meta última da vida é amar a Deus, né? Restabelecer o nosso amor por Deus e a nossa posição como servos eternos de Deus. E essa é a missão da vida humana. Então, aqueles que tiveram a rara oportunidade de ter um encontro, né, com uma pessoa santa, ela tem toda a possibilidade de dissipar essas dúvidas que permeiam a nossa existência, né, e alcançar, sim, a perfeição espiritual. Então, essa misericórdia motivada, essa espécie de favor, né, que essa alma realizada pode nos dar, né, é algo realmente muito místico. Então, a primeira lição que a gente tem disso é que a gente deve buscar a companhia de pessoas santas, né? Nós que estamos ainda na nossa caminhada rumo à devoção pura por Deus, né? Ainda lutando com as nossas imperfeições, os nossos anartas. Então, fica aqui a primeira dica, né? De que nós devemos buscar a associação de pessoas sagradas, né? Porque, como foi dito no verso, né, aqui, né, a expressão, né, Tarva Sandashana Eva, simplesmente por te encontrar. Então, aqui, né, Swayambhava Muni, ele declara que simplesmente por encontrar uma pessoa santa, né, a pessoa é capaz de dissipar todas as suas dúvidas. Algo muito auspicioso e transformador, né? Então, esse é o primeiro ponto, né, importante, né? A questão do poder transformador de se encontrar uma pessoa santa, né? E a questão também das dúvidas serem esclarecidas, né? A importância da sabedoria divina presente em pessoas santas como capaz de mitigar todas as dúvidas, né? Como Krishna fez com Arjuna, quando narra a Bhagavad Gita no campo de batalha, né? Então, as dúvidas são dissipadas pela presença e associação com uma pessoa santa, né? Então, a gente encontra, eu selecionei aqui alguns versos da Bhagavad Gita que corroboram essa visão, né? Então, o primeiro verso aqui é o verso do capítulo 4, né? Que é o conhecimento transcendental, verso 34, que diz o seguinte: Tadvidi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshante te gyananam ganinastatoadashina. Então, Krishna fala, né? Aprende essa verdade te aproximando de um mestre espiritual. Faz-lhe perguntas com humildade. Oferece-lhe serviço. As almas autorrealizadas podem te revelar o conhecimento porque elas viram a verdade, né? Então, de novo, né? Esse conhecimento que Kardamata revelou, né, para o humano, ele é o Dharma transcendental, né? Exatamente como Krishna fala nesse verso que as almas autorrealizadas transmitem, né? Temos também os dois versos do capítulo 10, o verso 9 e o verso 10, né? O verso 9 diz o seguinte: Matchita matgata prana bodhayanta parasparam katyayantas cha man nityam tusyante cha ramanti cha. Meus devotos estão plenamente absorvidos em mim. Eles se iluminam uns aos outros com o conhecimento e saboreiam prazer e júbilo ao falar de mim. Então, esse é um outro aspecto importante, né? E a gente pode perceber que mesmo os devotos avançados, como, por exemplo, os 6 Goswamis de Vrindavan, eles sempre queriam estar associados uns com os outros, né? E isso é um sinal de humildade. Uma das características mais proeminentes
de um devoto avançado de Krishna é a sua humildade. Então vejam vocês, né, que mesmo almas avançadas como esses Goswamis, eles sempre se consideravam caídos, né? Imagina. Veja o exemplo, por exemplo, de Krishnadas Kaviraj, que narra o Chaitanya Charitamrita. Todo o capítulo que ele encerra, né, ele faz a questão de reverenciar as almas iluminadas que lhe permitiram ter a clarividência para escrever e narrar os passatempos do Sr. Chaitanya. Ele nunca se colocou na posição de um escritor famoso, né? Não, agora aqui através da minha percepção daquilo que eu percebi, que aconteceu, eu vou fazer aqui a narrativa. Mas não, ele dá todos os créditos a Sanatana Goswami, a Rupa Goswami, a Vrindavana Das Thakura, que narrou o Chaitanya Bhagavata, enfim. Ele não traz para ele nenhum crédito. Assim como esses Goswamis de Vrindavana, né, eles sempre muito humildes, gostavam de escutar, né, de ter dasha com outras pessoas, porque exatamente esse é o princípio, né? Essas almas santas, quando elas se associam, né, elas têm um crescente de inspiração que dá muito prazer a eles, né? Então, mais uma vez, a importância de Sadhu Sangha, a importância, né, de se associar com pessoas santas, ela é explicada aqui, né? Então é interessante, a gente às vezes, né, na nossa posição arrogante, outro dia, não vou citar nomes, né, eu ouvi de um devoto também já, digamos, sênior, tão antigo dentro da ISKCON, né, que ele iria a um local para dar associação às pessoas, né? Eu achei aquilo interessante, porque, na realidade, todos nós, vendo esses exemplos dessas pessoas santas, a gente imagina, quem sou eu para querer dar associação a alguém, né? A gente precisa de associação de pessoas santas, né, que possam nos iluminar, que possam fazer com que nós tomemos as decisões corretas em nossas vidas, né? Porque essa associação ela é tão mística, né, que ela pode manifestar o próprio Senhor Krishna dentro de nosso coração, através de Paramatma, né? E nos dá a inteligência, Buddhi Yoga, que nós precisamos para podermos nos purificar, né? Podermos cantar a nossa japa com devoção, cada vez com menos ofensa, né? Porque, na realidade, Bhakti Yoga, né, tem tudo a ver com recuperar, né, e resgatar o nosso serviço amoroso ao Senhor, né? Porém, a gente ainda nesse estado condicionado, a gente comete bastantes ofensas, né? Cometemos bastantes ofensas de diferentes formas, principalmente no cantar do Mahamantra. Mas esse cantar, né, ele purifica o nosso coração, né? Então, na realidade, a gente canta o Mahamantra Hare Krishna para agradar ao Senhor, mas ao mesmo tempo existe um efeito de purificação, né? Desde que nós o cantemos com humildade, cantemos tentando orar a Krishna para que nós possamos limpar o nosso coração, e isso vai acontecer, né? Paulatinamente essa limpeza acontece, e é interessante que essa limpeza do coração, ela traz como consequência a melhoria do nosso serviço devocional, né? A melhoria do nosso cantar, a nossa maior propensão a praticar serviço devocional em detrimento de atividades materiais.
Então tudo isso é, digamos assim, um crescendo, né, de auspiciosidade dentro da nossa vida espiritual. Seguindo aqui com o verso número 10 do capítulo 10, né, que também é um verso que tem muito a ver com isso, né, quando Krishna fala, né, Tesansa tata yuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhi yogantam yenamanu pasyantite. Aqueles que estão constantemente devotados a me servir com amor, eu dou a compreensão pelo qual eles podem vir a mim. Então é aquilo que eu estava falando, né, há pouco, né, que essas almas santas, elas são, ao se associarem conosco, eles são uma constante fonte de inspiração, e Krishna vai agir através de Paramatma, né, concedendo o que a gente chama de Buddhi Yoga, né, concedendo a inteligência espiritual, né. Então, antes de passar a palavra para Varshana, eu queria citar mais 2 versos agora do Chaitanya Charitamrita. Um é o verso do Madhya Lila, o verso 54 do capítulo 22 do Madhya Lila, onde Chaitanya Mahaprabhu fala o seguinte: Sadhu Sangha Sarva Shastrekaya Lava Matra Sadhu Sangha Sarva Siddhihaya. Ou seja, todas as escrituras declaram que mesmo um momento de associação com o sadhu pode trazer toda a perfeição da vida, né? Então, Srila Prabhupada afirma no significado que a palavra lava, que significa um instante, né? Ele, segundo o significado de Srila Prabhupada, segundo ele, corresponde a 1/11 de segundo. Agora imagina, 1/11 de segundo, o que isso pode fazer em 1/11 de segundo, né? Então é algo assim muito místico, muito transcendental, né? E também, né, é claro que o poder de Sadhu Sangha ele é absoluto, né, mas a gente sabe que o efeito prático depende de como a gente vai reciprocar com nós, enquanto almas condicionadas, iremos reciprocar com esse presente que Krishna nos dá, né? Um outro verso muito legal que eu peguei aqui para gente é o verso 151 do capítulo 19 do Madhya Lila também, né? Que fala aqui o seguinte: Guru Krishna Prasadepai Bhakti Lata Bidya. Pela misericórdia do Guru e de Krishna, a alma condicionada recebe a semente da trepadeira do serviço devocional. Então nós recebemos essa oportunidade de fazermos com que essa semente, né, ela possa ser cultivada e que a nossa trepadeira do serviço devocional floresça de maneira ótima, né? Então, essa semente ela precisa ser cultivada. E como é que eu cultivo, né? Então, a gente precisa, então, Shravana, ouvir sobre os passatempos de Krishna, sobre esse conhecimento transcendental, e ouvir de pessoas santas, principalmente, né? Kirtana, a gente precisa cantar as glórias do Senhor Krishna, principalmente o cantar do Mahamantra Hare Krishna, que vai, como eu falei agora há pouco, promover essa limpeza no coração e melhorar a qualidade do nosso serviço. E a gente precisa agir, né? Seva, serviço devocional. Nós precisamos, é claro que ouvir, cantar, estudar as escrituras, se associar com os devotos, tudo isso é serviço devocional, mas nós temos que entender que nós temos que agir como Krishna fala na Bhagavad Gita, conforme a nossa natureza, mas agimos para agradar o Senhor. Então, agindo conforme a minha natureza, de que forma eu posso agradar o Senhor Supremo, né? Como eu posso ajudar? Srila Prabhupada criou uma instituição, a ISKCON, né?
que ela é um grande guarda-chuva que faz com que a gente possa nos abrigarmos da chuva de ilusão, né? Na forma de diferentes facilidades materiais, né? Que sempre são nos oferecidas por Maya. Então, dentro desse grande guarda-chuva, nós temos diferentes maneiras de ocuparmos a nossa mente a serviço de Krishna. Usar os nossos talentos naturais. Então, às vezes, uma pessoa tem talento para música, ele pode ser um músico para Krishna. Às vezes, a pessoa tem um talento para administração, ele pode ser um administrador dentro de um templo da ISKCON, enfim. Uma infinidade de oportunidades são oferecidas para que nós possamos servir a ISKCON de Srila Prabhupada, né? Então, aqui para finalizar, né, a gente precisa fazer com que essa semente de Bhakti Bija brote, né? E uma condição necessária é o encontro de um guru fidedigno. Mas ela é uma condição necessária, mas não suficiente. Tá? É importante frisar esse ponto. É uma condição necessária, mas não suficiente. Porque nós temos a nossa pequena liberdade, né? Como Krishna fala no verso 63 do 18º capítulo, né? Ele fala: Arjuna, eu agora transmiti todo esse conhecimento transcendental a você. Agora delibere sobre o que queres fazer. Então nós temos essa, como o Prabhupada fala, nessa pequena liberdade que faz com que a gente tenha que escolher o que a gente quer fazer, né? Porque, na realidade, o processo de Bhakti, ele não é um processo imposto, ele é um processo oferecido. E cabe a nós decidirmos o que nós vamos fazer das nossas vidas, né? É por isso que é dito que na fase condicionada ainda do processo tem que ser regulado, né? Os princípios regulativos, o cantar mínimo de voltas do mantra Hare Krishna, né? Eles são condições necessárias para que nesse início da vida devocional a inteligência ela possa preponderar sobre a mente, né? E nós possamos fazer as escolhas corretas, né? Então é importante, né? Muito importante que a gente siga seriamente os princípios regulativos e nos esforcemos para cantar o Mahamantra Hare Krishna de maneira não ofensiva, né? Se concentrando, escutando a vibração do mantra, para que a gente possa gradativamente nutrir essa planta de Bhakti, né? E fazer com que a gente possa avançar espiritualmente, né? Então,